Eu sou a Elisângela, Eu sou a Adriana. somos fundadoras do Garcia Prestes Silveira Advogados. Temos aí uma história de mais de 20 anos de parceria. Sim, desde faculdade, né? Desde a Sociedade. faculdade. E hoje vamos ajudar você, empresário ou empresária, a começar sua jornada empreendedora com dicas práticas e essenciais. Bom, no episódio de hoje estaremos conversando com o Rafael Alaminos, casado, pai da Lívia, do Rael, especialista em contabilidade e sócio da Alaminos Assessoria Contábil, também conhecida como Alaminos Contabilidade. Diretora executiva há 19 anos. Trabalha de forma analítica, preventiva e personalizada. Receberemos também Angélica Duarte, esposa, mãe de 3 filhos, especialista em marketing e posicionamento digital, sócia de marketing da MAP, produz vídeos, redes sociais e soluções em marketing para empresas. Sejam bem-vindos! Muito obrigada. Muitas pessoas têm ótimas ideias, né? É isso que a gente estava falando agora há pouco. Mas não sabe nem por onde começar ou abrir uma empresa. Então, o nosso foco hoje é responder essas dúvidas. Vou abrir uma empresa, e agora? Por onde começar, né? E acho que a Angélica consegue falar um pouquinho para nós aqui, com toda a estratégia. Na verdade, né, as pessoas acham que começar uma empresa é só achar o cantinho, o lugar, né, onde vai fazer. E nós do marketing, a gente trabalha muito paralelo ali, muito junto com a contabilidade. Parece que não, parece que são áreas completamente diferentes, né? Mas elas casam juntamente com marcas e patentes, né? Então, quando a pessoa ela quer começar um negócio, ela pensa em quanto ela vai cobrar, aonde ela vai fazer, né? E aí ela espera ver se vai dar certo ou não, para daí ela regularizar tudo. E muitas vezes ela tem uma surpresa ali não muito agradável quando não é planejado tudo isso, né? E o brasileiro, eu acho que ele tem ali um perfil de vamos ver se vai dar certo, depois a gente, tipo assim, vamos passar o cheque, qualquer coisa, vai que o cheque volta, a gente corre atrás. Troca a roda do carro com o carro em movimento, né? Exato. É assim. É assim, não tô aqui para criticar essa estratégia, né? Porque eu também não Faz posso. parte, né? Eu também fui. É uma estratégia brasileira, talvez até por conta das circunstâncias, né? Né? É cultural, né? E aí acaba que isso acontece e talvez tenham consequências não muito agradáveis ali, né? Mas nós aqui do marketing, a gente pensa na estratégia, né? De como aumentar as vendas, de como alcançar mais clientes, né? Mas não é só isso que faz a empresa crescer e a empresa ter lucro, né? Tem que ter também um trabalho muito bem feito da área contábil. Eu costumo dizer que essa parte de criação, assim, eu não sirvo para trabalhar com criação. Parece que minha mente é muito limitada para isso. Mas na parte legal, até que a gente consegue se virar bem. E eu vejo que a parte criacionista, ela pode ser antes da legal. Então você cria tudo, inclusive o nome, registra o nome e depois você vai conversar com o contador. Um conselho, logo no começo, não tente fazer uma abertura sem o auxílio de um contador. Não tente fazer isso. Semana agora, uma moça de Campinas entrou em contato com a gente falando o seguinte, falou, olha, eu posso fazer a abertura da minha empresa para poder poupar dinheiro e você só cuida das obrigações acessórias? Eu falei, olha, você disse para mim que está com pressa, que o processo não pode voltar, você fez isso, tem certeza que você quer arriscar fazer isso sem contador? Então, conselho, não tente fazer isso sem o auxílio de um contador. Eu não estou falando que eu tenho que ser esse contador, mas um contador é uma peça fundamental para poder te ajudar a trilhar o caminho da legislação federal, estadual, municipal, previdenciária, trabalhista, entre outras. Para você não se dar bem, não se dar mal e ter o lucro que ela acabou de pontuar aqui. Entendeu?
E acaba que muitas vezes a pessoa quer fazer sozinha por achar, eu vou acabar economizando. Mas não, acaba entravando muitas outras coisas, acaba trazendo mais prejuízo do que você já ter ido pela via certa já do começo, né? Sim, exatamente. Então- Eu costumo dizer o seguinte, olha, todo mundo sabe pintar uma parede. Só que se você quiser algo profissional, que não vai aparecer aquelas rebarbas, você vai contratar um pintor adequado para Eu ia isso. dar esse exemplo, porque a gente viveu isso, né? Eu e meu marido, nós somos sócios da Marketing Map. E o que aconteceu? A gente precisou pintar uma parede, a gente aprendeu que especialista, ele existe para fazer aquilo que você não sabe. E a gente precisou pintar uma parede. E aí, querendo economizar, o que nós fizemos? É claro, compramos a tinta, olhamos no YouTube, né? Fizemos tudo ali em cima, né, do que aprendemos rapidinho ali na internet. O que a gente fez? Ao invés de gastar 1 galão de tinta, foram 3. O barato saiu caro, porque no final das contas ficou horrível. Tivemos que contratar um profissional. E aí o gasto foi muito maior do que se a gente tivesse ido contratado o pintor e ele ter feito o negócio. Então, muitas vezes, o que parece sair barato vai sair bem caro. Exatamente, é isso mesmo. Então, por isso que eu falo, contrate um profissional que é melhor, entendeu? O serviço vai ficar mais adequado e vai sair conforme o planejado, conforme o desejo. Às vezes a pessoa quer fazer sozinha, ela vai demorar, por exemplo, uma abertura de empresa sozinha não é adequado. Ela vai demorar 20 dias porque ela tem que aprender a fazer isso. São vários governos com os quais ela tem que trabalhar. Aí o contador consegue fazer isso em 5 dias. E outra, já está tendo que lidar com tanta coisa, né? A pessoa que está começando já está tendo que lidar com tanta coisa, tanta novidade, tanto aprendizado para colocar aquilo no trilho, né? Que você pegar uma coisa que nem é sua, que você vai ter que começar a aprender para fazer, não vale a pena, né? Mesma coisa marketing, né? Sim, é porque pós-pandemia, nós até falávamos Que aqui foi a primeira onda, né? veio esse boom do marketing, onde que parece que tudo ficou fácil e que os conceitos de Kotler e tudo mais ficou para trás, né? E aí vieram os gurus que mudou, parece que houve uma mudança, mas não. O marketing, ele continua sendo a mesma coisa, né? Claro, com mudanças comportamentais do consumidor, mas os conceitos dele permanecem da mesma forma, né? A neurociência, ela não mudou. O cérebro humano, ele não mudou. Ele muda o comportamento, mas ele não muda a função. Então, existem profissionais de marketing para que tudo que seja feito com muita assertividade. Acontece de muitos clientes chegarem para nós e falar assim, Angélica, olha, nós fizemos uma campanha de tráfego pago, porque o tráfego pago, de repente, virou a solução de todas as empresas que não vendem mais, que vendem pouco ou querem aumentar as vendas. Nós fizemos ali, investimos, sei lá, R$7.000 e não tivemos retorno. Então, isso não funciona. Vamos lá. Como está seu Instagram? Como está o seu site? Quem é o seu público? Você tem toda a estratégia de marketing elaborada? Você sabe exatamente o que você quer fazer, o que você quer vender, por onde você vai vender? Então, assim, percebe que a estrutura, ela permanece a mesma, né? E as pessoas acham que abrir um Instagram e colocar turbinar ali, de repente, ela vai faturar dígitos e dígitos e dígitos. E não é, né? Permanece o conceito de você planejar, de você estruturar e contratar um profissional que entende e estuda isso diariamente. Fazer um estudo do público-alvo. Exato. Né? Pensar em nome. Porque assim, o que a gente percebe, né? Que muitas vezes a pessoa, e a gente vê esse comportamento muito com médicos, advogados, dentistas, né? Que eles trazem uma linguagem muito técnica, até contadores também, né? Verdade. Uma linguagem ali que só contador para contador ali que vai entender. Mas esse profissional, ele quer atingir clientes, né? O consumidor final. Se ele falar uma linguagem muito técnica, ele não vai atingir esse público. Na verdade, ele vai causar um afastamento, né? Porque ele não vai entender nada, ele vai falar, meu Deus, isso nem é para mim. Mas sabe que isso é um pouco, eu acho que é um pouco do vício do dia a dia. Porque quando a gente conversa, a gente não percebe muitas vezes que tá saindo tanto
aquela linguagem própria, né, da profissão. Então, acho que não é só com o direito, né, que o juridiquês, que o pessoal fala, como médico também, enfim, contabilista. A gente não percebe, só... Por isso que é importante um olhar externo. Sim. Para a gente ter esse feedback, ter esse filtro, Eu acho que né? tudo que é técnico, né? Tudo ali acaba causando esse afastamento, né? E também tem o medo, né? O profissional fica com medo de ficar tão acessível, né? Que as pessoas não vão entender o valor dele, né? Mas não é bem assim que funciona. Às vezes tem que apertar uma tecla SAP, mas você sabe que às vezes essa tecla SAP, né, do contabilês, para a pessoa compreender, né? Você é leigo, não é leigo, a pessoa precisa só compreender, né? Imagine que eu entendo de contratos do jeito que elas entendem, de forma alguma, eu preciso que elas traduzam isso para mim. Isso daí pode abrir caminhos que você jamais imaginou ter. Agora, quando você... Já aconteceu porque eu trabalhei com pessoas que só falavam contabilês. Falei, meu Deus, nem eu tô entendendo o que esse cara tá falando, Pai eterno. Aí acontece, falei, gente, ele não tá conseguindo passar o conhecimento técnico dele para quem ele deveria passar. E afasta realmente a pessoa. Aí a pessoa vai falar com alguém mais simples, tem um linguajar mais simples. A pessoa, o contábil, não é simples, mas ele consegue passar de uma forma simples. Ele apertou a tecla SAP e falou assim, nossa, mas é só isso então? E isso daí acaba abraçando a pessoa. É isso que você falou mesmo, entendeu? E hoje, né, eu acredito que muitos do que vão assistir esse podcast são pequenos empresários, médios empresários, que é o maior número de empresários hoje que a gente tem no Brasil, né? É esse porte. E que são também empresários que foram meio que obrigados a se tornar empresários, né? Veio a pandemia, foi tipo assim, um avalanche, meu Deus do céu, demissões, e agora eu preciso, né, trazer o pão de cada dia ali pra casa, né? E aí vem esse mundo maluco de contabilidade, marketing, direito, administração, comercial, vendas, né? É muita Daí coisa todo para mundo que assimilar. se reinventar, né? E trazer uma outra forma, né? Do empreendedorismo para levar adiante. Fica difícil até pro empresário, esses especialmente, entenderem o tempo que isso leva, né? Essa coisa, mas não deu resultado, mas peraí, só fez 3 meses. Mas eu só fiz o marketing, eu só fiz tal coisa. Então, assim, por isso a importância de olhar para a estratégia, né? Por onde começar e seguir todos os passos e ter essa paciência, né? De esperar, porque o resultado, se for um profissional qualificado ali acompanhando profissionais, na verdade, ele vai conseguir alcançar. E saber o que delegar, né? Também. O quanto é precioso o tempo, né? E aí, essa coisa de querer economizar, daí por isso o Rafael pode contribuir aqui, né? Como encaixar tudo no orçamento, para que o tempo, que é o mais valioso, né? Agora, uma coisa que é engraçada, né? É que assim, a pessoa... Vou montar uma empresa, vou colocar meu Instagram, né? Vou imaginar um nome. Aí... Aquele nome maravilhoso, lindo. Sempre tem, né? Isso. Sempre tem essa ideia. Até os 40 iguais mesmo. Aquela ideia assim, fantástica. Nossa, como ninguém pensou nisso antes. A hora que a gente vai fazer pesquisa, né, Li? Vai fazer pesquisa lá na propriedade intelectual. Um monte registrado. Daí o maior desafio. Ser condutora de más notícias, né? Como eu não gosto, né? Então, por isso que é bom ser no começo. Porque depois do sonho... já vivido, fica mais difícil, né? Quem me procura e fala assim, esse ano eu vou investir em marketing. Eu falo, tá registrado? Meu Deus. Seu nome tá registrado? Ai, não, mas precisa. Vai que não dá certo. Então, eu falo, mas vai que dá certo. Você investiu em embalagem, você investiu em marketing, você tem que mudar tudo. E quanto mais pessoas a gente quer buscar, mais o risco corre de encontrar alguém igual. Vir uma notificação, falar assim, olha, que pena. Pare de usar seu nome porque eu já registrei primeiro, né? E isso acontece. Aliás, assim, a gente fala, né? Para nós, chega mais pela dor do que pelo amor. Muitas vezes a gente tenta fazer... Vocês dois, né? Os contadores são as pessoas de... A minha formação inicial é a contabilidade, né? Eu desisti disso. Porque eu era linchada pelos
pelos clientes que achavam que eu tirava o imposto deles, né? Tava E só o governo, pagar. e a gente, contador não concorda com o governo, na verdade, Rafael. Não é só porque eu sou contador que eu gosto de pagar imposto, né, pessoal? É. Não, eu não gosto também. A gente também fica triste de ter que mandar, né? Eu não sou mais As contadora. guias todas. E você possivelmente não seja da época de levar a guia até o cliente. Porque eu, né, já tenho 19, 20 anos, Uau. né, de profissão, eu levava a guia do imposto. Quando eles tiravam do envelope e viam uma Você firma, era eles queriam cortador me mesmo das más notícias. a morte e eu tava quase ali. Tava com a foice, Quem tem né? promessa não morre. Ali você descobriu isso, né? Deus está no lado dos justos. Eu orava antes de entregar a notícia pro cliente. Eu orava no carro. Aí eu entregava e falava, tá aqui o seu imposto desse mês, vence dia tal. Porra, tem isso. Dia. E você orou? Eu falei, então, olha, eu não errei. Porque nós temos o costume, né, como a doutora Adriana acabou de falar aqui, nós trabalhamos de uma forma preventiva. Então, nós, antes de entregarmos os impostos para os clientes, nós vamos fazer uma revisão. Por isso que a gente não consegue entregar no primeiro e segundo dia do mês o imposto. Porque você passa por um processo de captação da informação, a gente transforma ele e o imposto, aí a gente fazemos a verificação para então fazer a entrega. Aí, quando chega com a entrega boa, né, eles querem matar o contador. Gente, eu não sou... Agradeço. Eu costumo falar o seguinte pro pessoal. Pessoal, vocês que estão nos ouvindo e assistindo, agradeça por vocês estarem pagando muito imposto. Porque significa que vocês estão vendendo bem. Eu tinha um professor de finanças na faculdade que ele falava, eu amo pagar imposto de renda, eu quero pagar mais imposto de renda. 27,5, pago com louvor, pago com gosto. Aí todo mundo na sala de aula olhou assim e falou, mas tá certo ele, significa que ele tá ganhando mais. Aí ele falou isso que eu tinha pensado antes, porque significa que estou ganhando muito mais. E é justamente isso. Nós não podemos colocar os nossos pés para trás. Nós temos que avançar, nós queremos faturar mais. Mas eu estou pagando muito imposto. Glória a Deus, né? Todo mundo fala por aí. Entendeu? Pague mais imposto mesmo, porque você está faturando mais. Isso é bom, isso é ótimo para o teu negócio. Né? É claro que tem que tomar seus devidos cuidados, né? Porque senão você vai querer fazer coisas indevidas com dinheiro, aí não tem dinheiro para pagar e tal. Então tem que tomar todo um cuidado. Mas o pagamento do imposto, ele é bom. Então, para a empresa, significa que ela está faturando, né? Isso me fez pensar aqui, te ouvindo, o quanto é importante já na estratégia a gente se enxergar grande, né? Porque isso vai fazer toda a Isso. diferença. Porque quando eu abro uma empresa e eu não quero contratar um profissional da estratégia do marketing, eu já fico com receio, claro. Que a gente tem todas as dificuldades do início, né? Quem nunca, né? Mas, assim, tentar, na medida do possível, se enxergar grande e ver que vai chegar em algum lugar. Porque se não tiver essa visão, eu, infelizmente, já precisei usar esse discurso da pessoa. Passei todos os detalhes, a pessoa queria registrar a marca. E, ao final, ela falou, nossa, mas aí eu vou investir isso? Eu nem sei, não, se eu vou dar certo, quanto tempo eu vou ficar com a empresa aberta. E eu tive que dizer, olha, se você não consegue se enxergar com o mínimo de sucesso daqui a 5 anos... É triste o que eu vou te dizer, mas acho que é melhor você repensar, ver se é isso mesmo que você quer para sua vida, né? Exatamente. E com toda a delicadeza. Mas é isso, gente, tem que enxergar, né? Grande. Fica mais caro para fechar, né? Também. Essa delicadeza que eu precisava ter para poder conversar isso nos clientes. Porque, não os meus clientes de hoje, né? Porque acontece o quê? Liga a gente no escritório, eu preciso falar com o Rafael. Eu falo, tô aqui. O Rafael é assim, acontece isso com a minha empresa. A empresa dele é grande. Aí ele quer retroceder voltando a ser MEI. Eu falei, mas por que você quer fazer isso? MEI tem uma série de limitações, acontece isso, seu faturamento já não permite. Não, mas eu vou abrir MEI no meu nome, no nome da minha esposa, da minha sogra, diz... Pare com isso. É essa falta de visão que você acabou de falar. Eu falei, não, você tem que avançar. Você tem que fazer com que essa empresa cresça e não diminua o valor dela. Você fazendo uma EPP, uma ME, e transformar ela num MEI, você está retrocedendo. Entendeu? Retroceder jamais. Entendeu? Essa falta de visão realmente é que nós muitas vezes precisamos passar para os futuros clientes que querem fazer esse tipo de coisa aí. E não ter esse conhecimento, né? Ele é muito arriscado. E vocês sabem, né? Eu trabalhei com o Pablo Marçal na época de 2020, 2021. E ali... nós tivemos grandes lançamentos de casas de milhões, né?
E por um erro da contabilidade, na época, Não. ele... Não foi o Rafael. Nós até mudamos daí, né? Porque eu estava interno ali com ele, dentro dos lançamentos. Ele pagou muito mais imposto do que ele deveria ter pago, né? E foi, assim, uma diferença muito grande. Que quando a gente ajustou a emissão das notas e colocou os códigos corretos ali, ele teve uma economia de aproximadamente 6 milhões de reais no lançamento do primeiro La Casa Digital, que foi em, acho que setembro de 2020. Ele iria pagar 6 milhões a mais de imposto naquilo, mas eu entrei e a gente conseguiu ver a tempo do lançamento e conseguir correr atrás de toda a mudança, de mudar tudo, para que quando fizesse o lançamento ele não pagasse o tanto de imposto que ele estava pagando, né? Então imagina que o empresário acha que está economizando em não ter a contabilidade, e aí ele, não, vou fazer aqui, vou abrir aqui, vou na abertura colocar o KNAI errado, né? O código da atividade errado. E aí ele vai lá e paga 15%, 17% de imposto, sendo que ele poderia estar pagando 6% de imposto, né? Então, assim, e ali a contabilidade e o marketing andou muito junto, porque a oferta dele tinha que estar ajustada com o imposto. Porque se ele ofertasse algo errado, falasse um termo errado, ali ele já perderia o benefício daquele imposto que ele estava tendo. Poderia se desenquadrar, né? Exato. Então, o marketing, a gente só ficava ali, pelo amor de Deus, Pablo, a gente fazia cartaz, sinal, não erra. É essa palavra que você tem que falar, entendeu? Para que ele pudesse ter aquele benefício, né? E, de fato, se enquadrava naquele benefício. Ele só não podia errar o termo que ele iria usar ali na hora da oferta, ali na hora da venda. É interessante isso que a legislação federal, ela diz que a tributação, ela ocorre, mas não pelos KNAIs, mas muitas vezes porque o que está escrito na nota fiscal. Então, imagine que você tem uma empresa de desenvolvimento de software e também de manutenção de impressoras. São duas atividades completamente distintas. Aí, você vai emitir uma nota fiscal para um cliente seu, que é um mensalista. Você arruma a impressora dele todo santo mês. E, porventura, você seleciona o KNAI de desenvolvimento de software e escreve na nota software. Só escreve essa palavra. O que acontece? O que era para pagar 6% vai para 15,5%, pelo menos. Se ele estiver no Simples Nacional. Se for regime tributário do lucro presumido, lucro arbitrado ou lucro real, é completamente diferente, tá? Eu estou falando no regime tributário que é mais enxuto em pagamento de imposto no Brasil, tá? Imagine você que realmente uma palavra que seja escrita na nota pode mudar completamente o que pode acontecer na parte de tributação. Daí imagine você o seguinte, fez todo o trabalho de marketing digital, tudo, fez tudo maravilhosamente bem. Só que daí chega o imposto, mas peraí, não estava prevendo esse imposto aqui de 15,5%? Não, era de 6%. Então é porque foi escrito na nota fiscal algo errado. Puxa, e agora? E agora não tem o que fazer. Porque se você tentar desfazer isso, o governo vai olhar e vai falar, mas peraí, por que você está tentando desfazer o que você fez agora? Você está querendo sonegar? É isso? Para pagar menos imposto? Aí já não dá mais para fazer isso, entendeu? Até mesmo a pessoa que der essa ideia para ele acaba complicando a vida do cliente, entendeu? Então não faça esse tipo de coisa. Então, orientação. Fez o marketing tudo e tal, usa a palavra, põe o cartaz lá para o cliente, usa essa palavra. Quem é cliente nosso sabe disso. É assim que tem que escrever na nota fiscal, entendeu? Para que né? Até É o texto certo. tá muito pleno, a gente fica esperto, né? Quando mudou a alíquota, tem que mudar na nota fiscal. Exatamente. Porque, pegando esse gancho aí da Elisângela, do doutor Elisângela, existem leis federais e municipais que você precisa cumprir na nota fiscal. A famosa lei da transparência, ou também de olho no imposto, ela diz quanto você deve colocar, escrever na nota o aproximado de imposto que você deve pagar sobre aquela nota. Então, imagine você que você coloca o seguinte,
Nota fiscal referente a serviço prestado. Mas que tipo de serviço? Cadê o imposto pago? Porque, veja só, você matar uma pessoa e esconder o corpo é um tipo de serviço, não é? Você pode ganhar muito bem por isso, tá? Mas não é adequado você escrever isso na nota. Você tem que escrever aquilo que é compatível com suas atividades. Nota fiscal referente à manutenção de impressora. Isso eu estou colocando em prática, em vigor, a legislação municipal, que exige colocar na nota o tipo de serviço que é prestado. E depois, em seguida, eu coloco em prática a legislação do de olho no imposto, a lei da transparência, que diz imposto aproximado sobre esta nota fiscal, 6%, 15%, 8%, por aí vai. Assim você coloca em prática a legislação federal e também a municipal. Você passa a não correr mais riscos de uma fiscalização e encher sua paciência com algo escrito errado na nota. E acaba que vira hábito, né? Vira hábito, sim. Mas vira hábito para quem quer fazer a coisa certa. Porque para quem quer fazer a coisa errada, infelizmente, mesmo você tentando inculcar isso na pessoa, ela quer dar um jeitinho de fazer isso. Eu tive um cliente que, meu senhor da glória, olha, era muito difícil trabalhar com ele. Era muito difícil porque ele queria encontrar subterfúgios para ouvir da minha boca que não ia ter problema ele fazer do jeito que ele estava fazendo. Aí o que acontecia? Eu ligava para ele, eu mandava áudio e escrevia as mensagens até o momento que eu tinha que mandar e-mail para dizer para ele como era a coisa correta a ser feita. Por quê? Porque ele tinha o vício de fazer coisas erradas. Aí não dá para trabalhar desse jeito. Então eu falei, cara, não tá dando para trabalhar. Você quer ouvir da minha boca algo para deixar você feliz, que é para fazer do jeito que você está fazendo, mas está errado. E você vai sofrer a pena da lei com isso. A fiscalização pode te pegar. Aí, conversa. Foi lá, falei para ele, olha, tem que registrar essa pessoa para trabalhar na sua empresa. E ele não registrava. Fiquei 2 anos falando com ele isso. Falei, olha, se você levar um processo, pelo fato de trabalhar com essa parte de saúde e tal, assim, é perigoso, tem insalubridade e tal, você vai ter um problemão. Ah, não, Rafael, não esquenta a cabeça, já conversamos já e tal, né? Beleza. Mandou ela embora. Agora pergunte para mim, doutora Adriana, ele sofreu um processo? Mas Sim, ou com certeza, né? é engraçado que as pessoas falam. Agora, pergunte É para gente mim. boa. Pergunte para mim, qual foi o valor do processo? Pergunte. Qual foi o valor do processo? Foi R$500 mil. Ah, ia falar, Meu foi Deus. 100 mil pelo menos. R$500 mil. É. Então, se ele tivesse colocado em prática os conselhos do contador dele, ele não teria sofrido isso. Então, isso que você falou assim de fazer coisa certinha é para quem quer fazer. Quem quer fazer coisa certinha vai se dar bem durante o resto da vida. Quem não quer, infelizmente, pode sofrer esse dano que ele sofreu. Entendeu? Aproveitando o gancho, passa para nós, Rafael, o passo a passo para abrir um CNPJ. Bom, vamos dizer então que você já tem o nome, já foi registrado, tá aí no CPF da pessoa, o detentor lá. Aí você decidiu então abrir o CNPJ, legalizar a abertura da sua empresa. Com isso você precisa procurar, antes de mais nada, o contador. O contador, é interessante você se reunir com o contador, tá? Não pegar somente um orçamento. Isso é o que eu tento fazer com cada um dos meus prospectos, clientes e tal. Já visto que eu conversei com uma advogada há uns anos atrás, e ela gostou da apresentação e da conversa que nós batemos papo lá. Aí ela falou assim, ó, posso chamar meus outros 2 sócios pra gente conversar? Pode, claro que pode. Chamou os outros 2 sócios. E aí eles gostaram, eu falei, Rafael, puxa, gostei, então acho que é interessante. Vamos seguir o caminho junto? Vamos, né? Pra quem não sabe, é a GPS, tá, pessoal? É. Então, o que acontece com isso? O contador, ele pode já no início da tratativa dar alguns pingos nos is, alguns toques para o empresário, para ele já começar a se apropriar de ideias e dinheiro para poder abrir a empresa e não se dar mal lá na frente. Por exemplo, capital social. Capital social é o dinheiro que o empreendedor vai dar para a empresa, para que a empresa possa
pagar as despesas pré-operacionais e operacionais. Ah, Rafael, por favor, aperta a tecla SAP. Vamos lá. É o dinheiro que o empresário coloca na empresa para a empresa gastar com contador, abertura de empresa, com outras coisinhas, uma reforma, alguma coisa assim, compra de materiais, computadores, coisa assim. Esse é o capital social. Então você vai lá e vê, olha, capital social para uma empresa comercial, eu sugiro que não seja tão baixo. 5 mil, 3 mil, 4 mil, eu sugiro que não seja baixo. Ah, mas quanto deve ser? Me passa o seu imposto de renda, tenho que dar uma olhada no seu imposto de renda, que é coisa que as pessoas não fazem. Chegou um cliente lá e falou assim, quero abrir uma locadora de carros. Pois não, estou aqui para te ajudar com isso. Pois sim, né? Estou aqui para te ajudar com isso. Falei, eu quero alugar assim e quero que o capital social seja de R$1 milhão. Perfeito. Posso dar uma olhada no seu imposto de renda? Ah, mas eu nunca fiz imposto de renda. Como que vai De repente. legalizar, né? Eu falei, olha, R$1 milhão. quem tem R$1 milhão Me sinto assustada nesse é momento. obrigado a fazer imposto de renda. Sim. Porque a legislação do imposto de renda diz que quem tem bens acima de 300 mil é obrigado a fazer imposto de renda, né? Naquela época. Aí eu falei, olha, se você não tem imposto de renda feito e tá dizendo que vai fazer um imposto de renda no capital social de R$1 milhão, não vai dar certo. A Receita Federal vai ficar de olho em você, na sua empresa. Ah, então nunca mais voltou, né? Mas veja só, eu acabei entregando para ele uma ideia de que não ia funcionar aquilo que ele estava fazendo. E isso é muito importante fazer com o contador, essa reunião. Outra coisa no meio de uma reunião que nasce, os quinais. Porque existem quinais que são quinais muito parecidos, aí você vai fazer uma série de perguntas para a pessoa, e a pessoa fala, olha, eu faço isso também. Ah, então beleza, eu vou anotando no meio da reunião o que aquela pessoa faz. Aí, com essas ideias, eu vou, aquele famoso brainstorm, né? Com aquelas ideias, eu vou fazendo outras perguntas para poder mapear essa abertura de empresa para a pessoa. Com isso, eu falo, olha, eu vou passar para você, então, os quinais mais adequados, a descrição com as quais você pode trabalhar. Do lado, na coluna, eu vou estar dizendo quanto de imposto aproximado você vai pagar, e você vai filtrar isso dizendo para mim se você quer ou não quer aqueles quinais. Aí eu faço isso, a pessoa bate o martelo, eu bato o martelo. Então agora nós vamos começar a fazer a abertura da empresa. Primeira coisa, fazer o pedido de viabilidade. O pedido de viabilidade nada mais é que um documento deferido, entregue pela Receita Federal, pela Prefeitura Municipal, seja de Sorocaba, Votorantim, Campinas, seja onde for, dizendo que você pode abrir a sua empresa naquele local. Mas por que isso, Rafael? Porque existem empresas que não podem ser abertas em determinados bairros. Porque são bairros residenciais, então não pode barulho, Tem poluição. plano diretor, né? Exatamente, plano diretor. É isso aí. Aí vamos dizer que a prefeitura concedeu isso. Então vamos fazer o formulário de preenchimento do CNPJ. Aí saiu o formulário do CNPJ, foi deferido pela Receita? Foi. Então nós vamos para a JuSesp. Faz o contrato social, que inclusive até falo para fazer com advogado e tal. Verifica daí a possibilidade de vai ter sócio, não vai ter sócio. Tudo isso daí no comecinho da conversa, na primeira reunião. Ah, beleza, vou ter sócio, não vou ter sócio, porque tudo isso vai distinguir tipo de empresa. Não vou ter sócio, então vai ser uma limitada unipessoal ou empresário individual, porque existe diferença. Ah, não, eu vou ser uma limitada unipessoal, beleza. Aí com isso nós vamos dando seguimento até o momento em que nós entreguemos os documentos na JuSesp, isso se for um órgão regulamentador, se não for um órgão regulamentador como a OAB. Porque a OAB, ela existe para fazer com que esses contratos sejam registrados antes. É tudo diferente, né? Completamente diferente. A OAB é extremamente diferente. É. Você primeiro registra o contrato, depois você consegue obter o CNPJ. Entendeu? Então é completamente diferente. Aí com isso, você primeiro paga, né, a anuidade da empresa, para depois poder ter acesso ao CNPJ, inscrição municipal e então emissão de notas. Então, conseguiu todo esse registro, aí você vai ter uma senha de emissão de notas, se for para a parte de prestação de serviço, tá? Como todos nós aqui somos prestadores de serviço, então eu vou tentar focar nisso, ok? Certo. Legal. Então, temos a senha, aí o contador deveria fazer o quê? Chamar os empresários para uma conversa e dizer, olha, agora eu vou ensinar vocês a emitirem as notas fiscais. E entregar também os parâmetros com os quais ele deve trabalhar. Olha, você tem que escrever isso na nota por causa disso, tem que escrever aquilo por causa disso.
Assim você vai estar em conformidade com a legislação e não vai ter problema nenhum, tá? Quando isso acontece, eu pego uma horinha do meu cliente e entrego para ele o que é chamado de manuais de boas práticas contábil, fiscal e tributária. Eu acabei desenvolvendo isso porque eu percebi que muitos empresários saíam dos seus escritórios de contabilidade antigos e vinham para o nosso, não sabiam por que tinham que emitir nota, não sabiam o que era lucro, não sabiam por que tinham que pagar imposto, qual era o serviço contador. Eles achavam que o contador só entregava uma guia para pagar. Eu falei, não é só isso. Nossa, se falar para você o trabalho do contador, é só que o contador é um trabalho de bastidor. Então, comecei a ensinar e eles começaram a aprender muitas coisas. E quando eles começaram a aprender isso, começaram a recomendar ainda mais o nosso escritório. Então, vale a pena todo empresário se reunir com o contador. Antes de mais nada, se reúne com o contador. Isso vai ser uma chave fundamental para você ser bem-sucedido na sua empresa. E até mesmo o que você falou da sociedade, né? Empresário individual ou limitado unipessoal, respinga, inclusive, em responsabilidade do sócio, né? É algo que a pessoa acaba que não raciocina no começo, mas tem um ponto de vista a ser abordado também, né? O quanto confunde com o patrimônio próprio, o quanto não confunde. Então, tem que ser instruído, né? Sim, exatamente. Existem muitas pessoas que falam, eu quero abrir uma empresa só eu de sócio. Tudo bem, só você de responsável? Ok, perfeito. Aí o que acontece? Existem duas possibilidades com as quais se trabalha. Empresário individual, que hoje em dia já não é mais vantagem isso, porque existe a sociedade unipessoal. Qual a diferença entre um e outro? É que esse daqui, se acontecer algum problema no empresário individual, em que a empresa dele tem um problema sério, grave lá, os bens da pessoa física dele podem acabar sendo arrolado tudo no meio disso aí. Sim. Agora, no caso do sociedade unipessoal, isso é muito mais difícil de acontecer, a não ser que seja comprovada fraude. Aí sim pode existir uma ação para... Aí vai judicial, né? Desconsideração da pessoa jurídica, tem todo um procedimento, mas a empresa responde primeiro, não é confuso, não entra junto, né? Exatamente. E me surgiu uma dúvida. Quando você indica a Eireli? A Eireli, ela deixou de existir. Ela deixou de existir. Deixou de existir. Porque ela era complicada, né? Nossa Senhor! Só para vocês terem uma ideia, a Eireli, ela exigia que o dono dessa Eireli, dessa empresa, tivesse o valor de capital social, lembra que eu falei? Integralizado no valor de 100 vezes o valor do salário mínimo. Então imagine você que o salário mínimo seja R$ 1.300. Então a pessoa tem que ter R$130 mil tirando da conta dele e colocando na conta dessa pessoa física. Aí, o que acontece? Vários empresários chegavam no escritório como Eireli. Eu olhei e falei, uai, Eireli? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Posso dar uma olhada no seu imposto de renda? Tudo errado, já tava tudo Você gosta de imposto de renda, Rafael? Você sabe que eu gosto mesmo? O imposto de renda expõe vocês. Exatamente. Então, com isso, o que acontece? Eu olhava e falei, você vai me dar licença, mas quem que falou para você montar uma Eireli? Foi a empresa para qual você trabalha? Falei, não, foi um amigo meu. Um amigo seu? Então, só que você sabe que você deveria ter 100 vezes o valor do salário mínimo como capital social? Eu não sabia. Tá, mas você assinou o contrato social disso aqui sem saber? Falei, então, deixa eu explicar para você. Aí você começa a explicar e você percebe que a pessoa não tem compreensão nenhuma disso. Por isso a primeira reunião com o cliente com o contador é tão importante. Sim. Aí, o que aconteceu? Pela entrada da unipessoal, foi extinguido a Eireli. Legal. Entendeu? O que isso daí ficou muito bom. Por quê? Facilita, né? Facilitou demais. Porque o capital social da unipessoal não precisava mais ser o valor de 100 vezes o salário mínimo. Pode ser o Pode ser que realmente, né? O que realmente ele está colocando na empresa. Exatamente. O que facilitou para inúmeros empresários. Hoje, é o tipo jurídico empresarial que eu mesmo mais recomendo para os meus futuros clientes. Aí eu falo, por quê? Olha, existe essa responsabilidade, acontece isso, nesse tipo, que é o que eu mais recomendo hoje em dia. E existe esse daqui, que dá pra fazer isso, assim, cessado. Qual você deseja? Porque, veja só, trabalhando de forma preventiva, eu sempre coloco os prós e os contras
para que a pessoa possa tomar a decisão dela que ela achar melhor, ok? Falou, ó, por exemplo, depois nós vamos tocar no assunto de planejamento tributário, que eu gostaria de dar essa pincelada aqui. Ó, esse é o pró e esse é o contra dessa decisão sua. Esse é o pró e esse é o contra dessa decisão sua, tá? E entrego, pensa lá, em 2, 3 dias você volta a falar comigo, se tiver mais dúvida, eu estou à sua disposição, a gente vai conversando para você poder bater o martelo. Aí a pessoa às vezes vai bater o martelo na minha frente mesmo, inteiro, para te dar continuidade. Então, é necessário sim essa informação, entendeu? Essa ela, inclusive, eu estava pensando em entrar com esse assunto. A pergunta foi cabível porque eu já estava pensando em entrar nesse assunto no começo do nosso podcast, entendeu? Justamente porque não são tantas as pessoas que têm esse conhecimento do capital social dela e da extinção dela hoje em dia. Tá? Sim. Aí, Rafael, outra coisa que eu queria perguntar é quanto a gente falou aqui de uma abertura de uma empresa física Ok, e uma empresa online. No que se diferencia? vamos lá. Muitas pessoas abrem uma empresa comercial online achando que vão ter algum tipo de benefício tributário ou fiscal. Sinto muito dizer isso para vocês, mas não existe isso, tá? Não existe benefício fiscal, tributário no quesito online, tá? A diferença entre um e outro é que você não vai precisar trabalhar com um estoque seu. Você pode comprar e vender diretamente do ponto de venda lá, que é o teu fornecedor, Do e dropship. entregar exatamente, dropship, que é exatamente a pessoa que vai receber, tá? Agora, quando você tem um estabelecimento físico, inúmeras vezes você vai comprar aquilo lá, colocar no teu estoque e então revender aquilo para o teu cliente. Os custos de quem tem uma empresa física acabam sendo muito maiores. Esse é o motivo pelo qual as Casas Bahia, você vai comprar algo nas Casas Bahia, física, está um valor. No site deles está outro. E lojas desse tipo, que trabalham com o site deles e com a loja física, muitas vezes elas não conseguem, a loja física, cobrir o preço da loja online. Algumas diz, compre no online e vá buscar na loja física. Existe muito disso, mas não são todas. Elas não conseguem. É como se fosse uma briga de preço. Ó, aqui tem folha de pagamento, tem o aluguel do imóvel, tem isso. Então, tem que tomar esse cuidado aí. Entendeu? Então, não existe benefício fiscal tributário. Os custos que você tem com uma loja física é muito maior, tá? E o que acontece é o seguinte, contrato de aluguel. Era outra coisa. Tô adivinhando as perguntas aqui, hein? Eu já tenho uma dúvida aqui na Agulha sobre essa questão do online também. Perfeito. Também. Contrato de aluguel. O contrato de aluguel, ele deveria ser feito no nome da pessoa jurídica, no CNPJ. Mas, muitas vezes, é no nome físico. Ok, tá? Não vão ficar brigando por causa disso, não. A questão é o seguinte, é que quando você tem o contrato de uma pessoa física, que é o dono do imóvel, alugando para uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica, ela deve fazer a retenção do imposto de renda, dependendo do valor que é o aluguel. E o que acontece com isso? Às vezes a pessoa, ela nem sequer apresenta o contrato de aluguel para o contador. E o contador tem como saber isso? Não tem. Não. Eu preciso de documento. Contador só trabalha com documento. Ah, Rafael, eu acho que... Não. Tem que ter documento. Tá? Tem que ter comprovante de pagamento, tem que ter extrato bancário, tem que ter nota fiscal, tem que ter contrato de prestação de serviço, contrato de aluguel. Então, se não entrega, o contador não tem como saber. Sim. Aí, o que acontece? O contador, ele fica responsável por tirar aquela parcelinha do imposto de renda e enviar para o cliente pagar, que é uma antecipação, e ele paga o valor líquido do aluguel para o dono do imóvel. É assim que deve trabalhar. Rafael, e quando é pessoa física, aluga o próprio imóvel para pessoa física? Daí isso daí não tem. Mas quando é para pessoa jurídica, existe essa retenção, dependendo do valor, existe essa retenção do imposto de renda. Ok? E tem ainda quando a pessoa faz o contrato em nome o empresário faz o contrato em nome da pessoa física, paga com a conta da pessoa jurídica. Né? E aí Tem que justificar, né? é que normalmente aluga o prédio antes de abrir o CNPJ. Essas coisas da ordem, assim, dos fatores alteram um pouquinho. Vamos falar sobre o princípio de identidade? Por favor. Por favor. Fique à vontade. Vamos lá, pessoal.
Na contabilidade, existe um princípio da entidade que eu comparo isso ao Muro de Berlim. Eu sei que vocês são muito jovens, então vocês não sabem o que é o Muro de Berlim. Ele fala como se fosse um idoso, né? Matusalém, prazer. O Muro de Berlim, ele separava a Alemanha Oriental da Ocidental, a capitalista do socialista. Quem tentava atravessar da socialista para a capitalista, acontecia? Morria. E o princípio da entidade, ela faz justamente isso. Ele ergue um muro para distinguir, fazer diferença a pessoa física da pessoa jurídica. Então significa que tudo quanto a pessoa física contratar, comprar, alugar, ela é responsável por pagar. Tudo quanto a pessoa jurídica comprar, alugar, contratar, ela é responsável por pagar. Rafael, peraí, significa que então eu não posso pegar o dinheiro meu e passar para minha empresa pagar? Não, não posso. E peraí, e se eu comprar um carro... Que carro você quer comprar aí? Um Audi Q8. Um Audi Q8. Ela vai lá e compra no nome da pessoa física dela um Audi Q8. Aí, parcelinha aí de R$5.000, porque ela deu uma entrada grande. Aí a pessoa física dela não tem o dinheiro. Só que vence hoje o boleto. Aí o que ela vai fazer? Paga com a empresa. Pode isso? Não. Você está confundindo pessoa física com jurídica. Você está pegando uma marreta, uma britadeira e destruindo o Muro de Berlim. Está destruindo o princípio da entidade. Então isso precisa ser bem falado. Lembra da primeira conversa com o contador, isso daí? Olha aí mais uma diferença de conversar com o contador. Saber isso é fundamental para você ter longa vida com a empresa. Porque muita gente faz o quê? Agora tem uma empresa, vou contratar plano de saúde para ficar mais barato, é ou não é? Lógico. Com isso eu vou colocar quem? Meu marido, meu filho, minha filha, meu sogro, minha sogra, meu pai, minha mãe, o papagaio, o cachorro, o gato. Só que são pessoas que não fazem parte do quadro societário da empresa, são pessoas que não trazem rendimentos para a empresa. Então, por que a empresa está gastando com essas pessoas? Porque a nota fiscal vai vir gorda para a empresa pagar. Ah, mas depois eles me reembolsam. Não pode existir reembolso desse tipo de pessoa que não faz parte do quadro societário. Ok? Então, esse muro de Berlim, chamado princípio da entidade, ele separa a pessoa física da jurídica. Então, se a pessoa jurídica foi lá e contratou, fez aquele contrato lá de aluguel, é ela que tem que pagar. Ah, mas a empresa não teve, então tudo bem. Vamos trabalhar com uma outra linha que nós não deveríamos, que é a linha de empréstimo. O empréstimo inicial deveria ser feito por um banco, que é pessoa jurídica para pessoa jurídica, para poder efetuar os pagamentos. Ah, mas eu não quero fazer. Tudo bem, então faz uma pessoa física para a pessoa jurídica, mas daí tem que ter um contrato. E do contrato tem que estar dizendo quais são os juros, quando é o pagamento, quantas parcelas, IOF, tem que recolher, tudo isso daí. Então as coisas não são tão simples quanto muitas vezes as pessoas pensam ou deixam simples. Conseguiram compreender? Sim, às vezes compensa até fazer um aditivo, né, do contrato. Exatamente. Pode ser feita uma alteração contratual, perfeitamente. Ótima ideia, doutora. De você fazer o quê? Um aporte de capital social ali, aumento de capital social, justamente para você poder ter o dinheiro, então, que é da pessoa física e que não vai voltar mais para a pessoa física, porque pertence agora à pessoa jurídica. Perfeito. Ótimo exemplo. Estava com dúvida, né? Do online. Uma dúvida. Vocês citaram, né, o dropshipping, né? E o que compensa mais, falando de forma tributária, eu revender esse produto em formato de dropshipping ou um representante comercial? Ó, o dropship é uma empresa comercial, de comércio. Então, ela vende mercadorias. Tá. O representante comercial, ele é um prestador de serviço que tem um órgão regulamentador chamado CORCESP ou CORE, que vai querer a anuidade dele lá. Tá. E você vai representar empresas que você pode representar mais de uma empresa. Tá. Então, as duas têm suas vantagens. Tributariamente falando, pode ser que o dropship seja melhor, porque quando você trabalha com mercadorias, é que vai depender, né, do regime tributário e tal, você pode ter alguns descontos, algumas coisas de tributos lá. Você pode diminuir um pouco a tributação.
Enquanto, no caso do representante comercial, é basicamente fixo aquilo lá. Quanto ele for ganhando, se ele vai ganhando sempre mesmo faturamento, ele vai acabar pagando aí pelo menos uns 15,5, a não ser que ele seja do Simples Nacional, possa fazer uso do fator R. O fator R é um cálculo que a Receita Federal entregou para o Simples Nacional, dizendo o seguinte, ó, as atividades que são tecnicistas ou atividades de cunho intelectual que requerem uma faculdade por trás disso, devem pagar mais imposto. Ou seja, quanto mais inteligente nós somos, mais imposto nós pagamos. Tá? Essa é a infeliz verdade do Brasil. Qualificação paga mais imposto. Falta de conhecimento, ela recebe ali um prêmio. Exatamente. Quanto mais você for, menos imposto você paga. É isso que o governo está dizendo pra gente. Triste. É triste, é muito triste, na verdade. Então, vamos lá. O governo fala assim, ó, o Simples Nacional tem 5 tabelas distintas. E você pode transitar entre a tabela 5, que é a mais onerosa, para a tabela 3, que é a menos onerosa. Como você pode fazer isso? Através do fator R. O fator R é um cálculo que a Receita Federal dá, onde você precisa ter um faturamento e, dentro desse faturamento, pelo menos 28% dele precisa ser gasto com folha de pagamento e Prolabore. Então, vamos transformar isso em cálculo para apertar a tecla SAP? Faturamento de R$10 mil. Se eu colocar esse faturamento na tabela 5, vai pagar R$ 1.550 de imposto. Só que se eu quiser transitar para a tabela 3, eu vou ter um Prolabore de 28%, vai dar R$ 2.800, e vou pagar então de imposto R$ 600. Olha a diferença, dá R$ 950 de diferença. E ainda, aqui no tabela 5, o Prolabore não é algo obrigado a você ter, tá? Não é obrigado. Que muita gente pensa que é, mas não é. No caso, você pode até ficar sem ter Prolabore na tabela 5, mas na tabela 3 você é obrigado a ter daí no caso, para fazer esse uso do fator R. Você pode ter empregados que vão contribuir com isso também. O FGTS contribui para você compor o valor dos 28%, tá? Com isso em mente, você tem o direito a um salário maternidade, se você quiser engravidar um dia, a mulher, né, quiser engravidar um dia, auxílio acidente, doença, esse tipo de coisa assim, tá? E você paga R$ 600 de imposto. Já no outro, você paga mais imposto e você ainda tem que pagar o INSS, tudo isso daí. Seja o valor que tem. Ou seja, a carga tributária não usando o fator R é muito maior. É claro que tudo isso depende de um planejamento tributário. O que é o planejamento tributário? É o estudo de impostos, de como se pagar menos imposto, mas de uma forma legal. Como assim? Sem trazer a fiscalização batendo na sua porta. Ok? E que se vier, não vai ter problema. Não vai ter problema. Você vai estar fazendo tudo certinho. Isso, exatamente. Então, quando você faz um planejamento tributário, você consegue já entregar para o cliente as informações. Olha, tem aqui ó, o fator R, assim, você sabe, você quer fazer uso dele? Quero. Opa, perfeito. Não quero por causa disso. Eu tenho clientes que fazem uso do fator R e tenho clientes que falam, não me fale sobre INSS, Rafael. Ela odeia. Não, verdade. Tenho. O que ela está fazendo então? Todo o lucro dela, ela pega 10% do lucro e coloca numa previdência privada. Entendeu? Sim. É o jeito que ela achou por bem fazer. Tudo bem. Tá? Não tem problema nenhum. Então, o planejamento tributário, ele serve para nortear as decisões do cliente também, do futuro empresário. Tá? Aí a pessoa fica livre, né? Fica livre para decidir. Ela pode querer. Exatamente. Mas o drop shop pode ser uma possibilidade para se pagar menos imposto. Entendeu? É que daí a rotatividade vai ser muito grande de compra e venda, entendeu? Pode ser muito grande. Tá. Já quando você é um representante comercial, você pode trabalhar para empresa A, empresa B, empresa C, entendeu? Então, pode ser que você trabalhe menos e possa acabar auferindo dinheiro significativamente melhor. E agora ser. tem a figura do afiliado também, né? Do afiliado de produtos digitais, de produtos físicos. Mas daí, esse tipo de afiliado, não as pessoas, às vezes por falta de conhecimento, acha que não precisa abrir uma empresa, nem nada. Tudo bem, esse dinheiro vai cair na sua conta pessoa física. 27,5%. Exatamente, ó, já tá aprendendo. Tá mais caro. Já tá aprendendo. Vai poder chegar a 27,5%. Entendeu? Então, eu acredito que a abertura da empresa hoje em dia, cada vez mais, a abertura de uma empresa está se tornando necessário.
E eu acho que quando é o afiliado, a pessoa pode iniciar com o MEI, para ver como que vai ser ali o faturamento dela, e depois ela transitar para o ME e seguindo essa escada, né? Perfeito. Excelente ideia. Isso daí, essa colocação que a Angélica acabou de colocar aqui, pessoal, foi excelente. Porque, às vezes, a pessoa, ela não tem a prática de lidar ainda com notas fiscais, com compra e entrega de mercadoria, com o estresse que o empresariado acaba fornecendo para cada um de nós, entendeu? Então, ela começar com um MEI pequenininho é uma ótima ideia. Aí, olha, estourei o MEI. Opa, peraí, então a gente vai ter que começar a se replanejar aqui. Aí começa a ter as assessorias do contador lá para poder fazer com que ele se dê bem futuramente. Mas essa ideia foi excelente. E acaba não impedindo, né? Não impedindo a pessoa de começar. Exato. Acaba sendo um fator que vá... E barrar. tem muito, hoje tem muita informação, né, na internet. Hoje tem muito conteúdo que você pode ali buscar e ver por onde começar, como achar um contador, né? Mesmo sendo MEI, o MEI ele não obriga, né, a ter o contador. Mas é bom você ter um contador de confiança para você pedir instrução, pagar uma consultoria, falar assim, olha, eu tô começando aqui com o MEI, mas em que momento que eu tenho que deixar de ser, né? O MEI, o que acontece é o seguinte, eu não me recordo, mas legislação federal obrigando o MEI a ter contador parece que não tem. Não. No entanto, o CRC obriga o MEI a ter, tá? Então, só que é claro que o MEI vai querer falar contador? Não vai. Essa é a verdade. Essa é a verdade do Brasil. Só que qual é o problema disso? É que quando esse MEI estoura o limite, precisa ser colocado isso no imposto de renda da pessoa física. E aí vem a paulada. Por quê? Por ele não ter contador, não tem contabilidade, não tem explicitado qual foi o lucro que ele obteve durante um ano. Aí ele tem que fazer todo aquele rendimento lá, todo rendimento não, um percentual muito alto daquele rendimento tem que ser colocado no imposto de renda como rendimentos tributáveis, que pode chegar a 15%, 22%. Aí paga mais. E aí paga muito mais, muito mais. Então, vale muito mais a pena você ter o contador, mesmo sendo MEI, para fazer toda a contabilidade e quando for fazer o imposto de renda, não pagar imposto do que você acabar tendo a surpresa desagradável de pagar uma paulada de uma vez só. Não chegar a estourar, né? Não deixar estourar. Porque o contador vai ajudando ele, falou, ó, você tá com limites aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó, toma cuidado, ó, você vai estourar, então vamos nos planejar já para isso, você vai estourar já no mês que vem. Pelo faturamento que eu tô vendo aqui, vamos nos planejar. Quando você tá planejando tudo, né, é tranquilo. Por isso que eu falo, ó, a Angélica começa que eu vou, ó, o nome, você já tem nome já? Então tá bom, começa a fazer o nome, aí começa a fazer o logo, faz os vídeos, a chamada, Identidade visual. agora identidade visual, perfeito. Aí, coloca na mão da doutora Elisângela. Doutora Elisângela vai lá, vai começar a ver, falou, perfeito, ó, dá. Agora vamos falar contador? Vamos. Isso. Vai lá, fala contador. Aí, perfeito, planejamento. E fica tranquilo daí, né? E muito E daí a mais. pessoa fica tranquila para poder divulgar, para poder faturar, para pensar em entrar no BNI, né? Expandir os negócios. E se preocupar em ganhar dinheiro, né? Porque Exatamente. já livra toda aquela etapa inicial, que é cheia das burocracias, cheia da estabilidade, né? De estabelecer tudo que faz parte da empresa, para depois gastar energia onde deve ser gasta energia. Exatamente. Falando em planejamento. Vamos para o planejamento de marca, planejamento de nome, estrutura, identidade visual. Ai, gente, Dá um pouquinho para nós, Angélica. Eu acho que, assim como tem que tomar muito cuidado com as escolhas contábeis, também na estratégia de marketing, pelo nome você já tem que ter muito cuidado. Eu estava conversando, eu vou citar o nome dessa empresa, mas assim, é uma crítica construtiva. É uma franquia e eu passei por ela e eu falei assim, gente, eu tenho a impressão que essa franquia poderia ter dado muito mais certo se tivesse, pelo nome, já começado diferente, né? E eu não sei se vocês já ouviram falar de uma franquia de material de construção, de loja de material de construção, que se chama ABC da Construção. Ela, quando você passa, eu peguei e falei assim pro meu marido, eu falei, quando você escuta o nome ABC da Construção, o que vem na sua cabeça?
na minha visão, não é uma loja de material de construção. É uma empresa de treinamento de pessoas que vão trabalhar na construção, né? Então, como é importante o nome, a identidade visual, para quê? Para que você, naquilo que o seu consumidor ali já vê, ele já tem uma ideia do que é a sua empresa. Então, o ABC da construção, ele traz essa conotação de ensino e não de compra de material. E a imagem vem primeiro, né? A imagem vem primeiro. A comunicação pela imagem vem primeiro. A linguagem não verbal, ela é 80% da nossa comunicação. De forma incontrolável, quando eu olho para você, eu já faço um pré-julgamento baseado no que eu tô vendo, em toda a composição da sua imagem. Então, você pode até fazer um teste. Vai descabelar. Bem assim, largada mesmo num banco, para ver como vai ser o tratamento. E depois, no outro dia, no mesmo banco, você vai toda produzida. Tenta comprar a sua Audi, né? Que você vai comprar. Q8, para ver como que vai ser o atendimento, né? É fútil, vamos dizer assim, né? É uma coisa, né? É uma coisa muito superficial, mas é real, né? E você não volta, né? Não volta atrás. A primeira impressão é a primeira. Você vai ter a segunda, a terceira, mas a primeira é aquela, né? Você cria. E Por isso que é importante posicionamento também, né? é muito importante, porque as pessoas nunca vão valorizar, eles nunca irão valorizar a sua empresa mais do que você mesma. E aí você faz um material para a rede social, para o seu site, para a sua apresentação, tudo muito caseiro. Qual vai ser a visão da pessoa que vai ter da sua empresa? Uma empresa caseira, uma empresa amadora. Aí você coloca ali a sua proposta de valor e ela fala, peraí, mas isso daí é preço de empresa profissional. Mas ela é caseira. Então, você vai ouvir pedido de desconto, você vai ter pessoas que, não era o valor que eu achei que eu iria pagar. Então, assim, para você evitar essas pechinchas, esses pedidos de desconto, você precisa pensar muito em como a sua empresa está comunicando, seja na rede social, seja presencial, seja em tudo. É interessante isso daí que ela falou sobre a primeira impressão, porque imagine você o seguinte, você faz um serviço inadequado, para não falar outras palavras, inadequado, e você tem um logo muito simples, feito pelo primo, pelo tio, pelo vizinho lá e tal. Pelo Canva, né? Também para Isso, né? Aí o que acontece? Aí depois você vai lá e conhece a Angélica para fazer isso aí. Aí falou, mas mudou? Por que será que mudaram? Será que eles tiveram algum problema societário? Será que tiveram problema financeiro? Será que tiveram isso? Aí começa a surgir perguntas, questionamentos, que falei, mas por que era assim? Agora fosse... aí vai aquele negócio. Você poderia já ter feito um bom trabalho no começo para poder já ficar com os valores adequados e tal, porque agora acontece, quando a pessoa vê a segunda etapa da empresa, agora vai ficar mais caro. Não vou entrar aí. Entendeu? Então, realmente, se você começa errado... Mas sabe que, e é uma coisa que a gente já passou também, aliás, é para um outro episódio. Quero saber. Aqui nessa mesa tem muito conteúdo. Não, assim, nós fizemos, né, quando começamos, eu gosto disso, vamos fazer o que a gente gosta. Só que o que a gente gosta não era o que a gente queria comunicar. Exato. Era o que a gente gosta, tipo, eu gosto pra minha casa. Porque tem muito psicologia das cores, as formas da fonte que você vai usar, né? Por exemplo, tem muita gente que gosta da cor preta. Eu gosto muito de utilizar o preto. Mas o preto, em devidas ocasiões, você cria um afastamento, né? Porque ele é muito poderoso, mas ele é muito fechado. Ele é muito, né, num lugar muito longe. Então, se você é uma psicóloga, se você é um terapeuta, evita o preto. Porque você vai afastar. Prefira tons pastéis, prefiro branco. Os advogados. Exato. Mas assim... Advogados ficam... O advogado, quando ele vai para uma audiência, quando ele quer mostrar esse respeito, falar, aqui é o meu lugar e você não vai interferir, é o preto que utiliza. Ele coloca uma barreira física, né? Exato. Agora, quando eu vou atender uma mulher que quer se divorciar, que está passando por um momento complicado, de luto, né? Eu vou com uma roupa que vai trazer esse acolhimento ali para a pessoa.
Então, assim, eu penso sempre na cor da roupa que eu vou utilizar, dependendo de onde eu vou. Se eu vou falar numa reunião de negócios, porque eu faço a parte comercial da empresa, que tem homens, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar ombreira, eu vou trazer uma imagem um pouco mais forte, eu vou utilizar o preto, eu vou usar um batom mais escuro, para que eles prestem atenção no que eu vou falar. Porque a gente vem de uma história, né, em que antigamente a mulher não sentava na mesma mesa que o homem para fazer negócios. Então eu tenho que trazer uma imposição e falar assim, estamos aqui de igual para falar de negócios, né? Então eu já penso na minha estratégia da minha roupa para eu estar utilizando. Agora se eu vou ter uma reunião com uma mulher, né, uma mulher de negócios, aí já é outra estratégia que eu vou utilizar. Então o marketing, né, ele tá em todas as nossas escolhas, né? Desde o momento que a gente acorda. Na cor do nosso logo, né? Porque, aliás, até usando o nosso próprio exemplo, a gente era antes o quê? Marrom e rosé. E Que traz uma conotação de confeitaria. de confeitaria. E éramos nós duas. Por causa do enfim. chocolate, por causa do rosinha, né? Algo mais delicado, mas, né? Então, você tem que fazer ali, trazer no seu logo, na sua comunicação, no seu nome, já o que você quer comunicar, o que se pode esperar da sua empresa. Sim. São detalhes importantes. Eu amo trabalhar com isso. Eu gosto de, por exemplo, quando a gente grava, né, os vídeos para os clientes utilizarem ali na rede social, né? Então a gente já pensa qual a maquiagem, a gente já dá algumas ideias de roupas, algumas ideias de cenários, para que a pessoa já esteja preparada. Então ela já prepara 4 roupas ali, 4 trocas, e a gente já grava os vídeos para o mês todo, e ela já está pronta para utilizar na rede social. E outra coisa, aí é feito todo o investimento, né? Coloca lá, faz o branding, o naming, né? As cores, toda a estratégia, vocês entregam um portfólio lindo, a pessoa começa a usar, daí bate assim, rolou. Para aí que você tá Pare. usando o meu nome. Só queria avisar, Serve o presente de notificação. manda pro contador, O né? brasileiro, ele é muito engraçado, né? Porque ele acha... Eu acho que o brasileiro, ele ainda não percebeu que a internet nos conecta com o mundo, né? E aí, teve um supermercado aqui em Sorocaba, que eu não vou poder citar o nome, mas que colocou no nome o nome de um jogo de videogame e utilizou a imagem desse jogo de videogame. Mas não era uma homenagem? Eu acho que era uma homenagem, não era? Não é possível. Não é por... Eu entendo que a intenção da pessoa não é uma criminosa. Não é criminosa. Eu tava prevendo já. Quando eu vi, eu pensei a mesma coisa. E eu falei assim, meu Deus do céu, isso daí não vai dar bom. Dito e feito. Tá tendo que retirar tudo que menciona esse jogo. Permanece o nome, porque é um nome de pessoa, né? Então não tem como Mas não barrar. apela mais o personagem, né? Mas o personagem que trazia essa conotação foi retirado. Agora imagina, tem que mudar uniforme, tem que mudar todas as embalagens, tem que mudar muita coisa. Isso daí é um prejuízo para o empresário. E é quase que, muitas vezes, assim, impossível de mensurar o valor, né? Exato. Não é só sobre trocar. Depende do ritmo que a coisa foi e onde já chegou. Porque né? quando eu falo para as pessoas que precisam registrar o nome, elas falam, mas é muito caro. Eu falo, caro não é. Cara, tem que trocar. Caro, depois o trabalho que te dá de ter que refazer site, refazer Instagram, refazer... E o detalhe é que se você tiver um ótimo profissional, né, com uma estratégia maravilhosa, você pode aproveitar a oportunidade, como a gente já teve casos, e aí vai ser o boom da empresa, né? Porque vai pensar em toda essa comunicação, e vai refazer. Relançamento, Tendo né? dinheiro, você consegue, né? E um bom profissional. Agora, pode ser que seja o fim. Exatamente, porque não dá para você mensurar até onde vai a longitude desse negócio aí. Eu falei, gente, eu atingi o Brasil inteiro, agora vou ter que mudar tudo. Imagine você, que a pessoa faz esse tipo de coisa, aí ele abre uma loja em São Paulo, no Rio, em Pernambuco, e aí vai. Você já imaginou? Não dá para mensurar. Isso daí é que você acabou de falar, doutora. Não dá para mensurar isso. E é uma coisa que, como você não está contando com isso, você vai descapitalizar completamente todas as lojas.
Não, e as assessorias, né, de marcas, elas trabalham 24 horas buscando isso. Existe um exército, né, caçando as empresas. Então, aquela história, ai, mas faz 20 anos, eu não vou mexer na minha marca, nunca ninguém mexeu, já passou por gerações aqui. Porque Não se engane. eu falo assim, olha, aquilo que deu certo até aqui, que te trouxe até aqui, não vai te levar para o próximo nível. Então, você precisa mudar para que você suba o degrau que você está buscando. Então, deu certo até aqui, que bom. Forte a né? nossa. Se for uma sonegação tributária, 5 anos atrás, Ainda vai. aí ela vai ter. Tá, então deu certo até 5 anos atrás. Agora tá Agora, legal. se for essa questão de estratégia de marketing, de comunicação, deu certo até aqui, ai, que bom, mas para o próximo nível não vai dar. Na pandemia, as empresas que fecharam, a sua grande maioria, elas fecharam porque elas não tinham Instagram, elas não tinham CRM, porque muita gente ouve o CRM e nada mais é do que o cadastro do seu cliente para você entrar em contato com ele. Essas empresas, elas fecharam, elas faliram. Eu vi grandes empresas fecharem, né, que tinha várias unidades, mas ela não fazia o básico internamente, que é ter toda essa estrutura. Lojas de roupas, eu vi umas alavancarem e outras falirem. Por quê? Foi essa escolha. Não, deu certo até aqui, eu anotar no pedacinho de papel o quanto vendeu, vou continuar assim. Por que eu vou ter uma despesa com o sistema? Por que eu vou ter uma despesa com a gestão das minhas redes sociais, do meu site, com tráfego pelo Google? Não vou ter, não preciso, eu já sou conhecido. Isso daí é fatalmente perigoso. No mundo físico, né? Daí o mundo físico fechou, Exato. né? Exatamente. E, Teve todo mundo né, controlado. eu vou trazer uma teoria da conspiração. Fala-se de uma nova pandemia, né? E se? A gente não sabe, ninguém estava esperando pela Covid. Ninguém nem imaginava que poderia ter isso, né? Todo mundo foi pego assim de surpresa. E o Dória falando que a cada 15 dias poderia abrir, não abriu. Sexta-feira não era um dia mais legal. Ficou 2 anos ali nessa incerteza do que iria acontecer. Foi um momento difícil, né, para o mundo todo. Então, eu gosto muito da frase de que quem se antecipa governa, né? Quem se antecipa, quem está preparado para qualquer cenário, ele não vai, assim, ser atingido de uma forma negativa. Então, independente do que aconteça, eu vou por aqui ou eu vou por ali, ali eu decido qual é o caminho que eu vou tomar. Mas ele precisa estar preparado para todos os cenários. E é assim também, né? Aí, certo, tá tudo definido. Você vai colocar o seu site, você vai montar no site, procure o seu domínio. Já não tem mais domínio. Procure o seu @, no Instagram, Não no tem. Facebook. E aí, Não né, tem. eu tava contando o caso para vocês, né, da pessoa que ela tinha ali o @ dela, também não vou falar porque ela é conhecida na rede social, né, eu trabalhei junto com ela ali na época da plataforma do Pablo, e ela deu muito certo. Aí ela viu que tinha um número no final do @ dela e aquilo dificultava. Só que tinha alguém que tinha o @ só com o nome, e era aquele @ que ela queria. E ela falou assim, olha, será que você poderia mudar o seu e habilitar para que eu fique com esse nome, porque eu sou assim, assim, assado, né? Eu pago por isso. Daí ela falou, claro, paga sim, R$100 mil. Teoricamente, né, ela teria esse valor para dispor, mas R$100 mil por um @ no Instagram, olha só, né? Então, Tem mais até, viu? Né? ela foi humilde ali. E no domínio também. O domínio tem gente que vê nomes legais que podem dar muito certo, já vai compra vários domínios, a pessoa vai tentar abrir, aí ela vai lá e fala, eu vendo para você. Você pagaria para BR, sei lá, R$35, mas eu vou vender para você por 20 mil, tá bom? E sabe que com marca acontece também, né, Li? Várias vezes a gente já viu a pessoa falar assim, não, eu não vou registrar porque é o meu nome. É o meu nome mesmo. Minha marca é meu nome, não precisa. Aí vai alguém que fala assim, nossa, gostei, né? Então, vou procurar lá se está registrado. A pessoa registra para poder vender depois. Sim. E fora o banco, né?
Tem também um banco de registro que já tem várias marcas registradas, marcas boas, prontas para venda. Que é um ativo, né? Tem valor. Sim. Sim. Essa questão do site, né, do domínio, acaba sendo bem complicada, porque quando vai para o judiciário, a pessoa até, por vezes, consegue, por ser o titular da marca no INPI, então ela se antecipou e tudo mais, e tem sido entendimento, né, do judiciário de que a pessoa precisa ceder para outra e tudo mais. Porém, é um entendimento que está no momento, né? Mas normalmente fica aquela bagunça. A pessoa tem a marca, o outro tem o domínio, Mas quanto tempo leva esse entendimento? né? Quanto tempo você fica Quanto sem custa poder esse divulgar? processo? E quanto custa um advogado de Mas propriedade eu acho que intelectual? o custo do advogado, ok. Eu acho que Tá trabalhando. Você- certo, tá pagando, tem que pagar isso. só que o tempo, o seu dinheiro, ele nunca vai recuperar. O tempo não volta, né? Não volta. E o processo são 5 anos, sabe? Pra ser fofa. Pra ser legal, né? Ser só isso. Com alguém que tá ali com vontade de resolver, né? Imagine você tem que cuidar, empresário, ele cuida de 1 milhão de coisas. É aquilo que o doutor Adriano falou, trocar a roda com o carro andando. Tem que tomar conta de um monte de coisa. Ele tem que fazer a venda, a verificação do produto, depois a compra, a verificação do produto se chegou certo, depois a venda, vai ter que fazer o faturamento, vai ter que falar contador, vai ter que ver negócio de imposto, vai ter que pagar, vai ter que demitir, empregar. Aí chega essa bomba na mão dele e fala, nossa, doutor, dá uma olhadinha nisso aqui, o que é isso aqui? Eu falei, meu Deus, você não registrou? Não registrei. Tem que registrar. Mas eu já tenho CNPJ, eu adoro essa frase. E eu acho, assim, Meu nome de sensacional. fantasia já tá no CNPJ. Exatamente. Eu falei, gente, não tem nada a ver. Você tem que procurar, ó, tá aqui. Eu já passo direto, às vezes eu nem sabe, ó, fala com esse advogado aqui, eu nem sei se falam, mas eu falo, fala com esse advogado aqui por causa das marcas e patentes, tá? Então já vou jogando assim, porque eu já conversei com a doutora Elisângela, eu falei, ó, eu vou passando pra você, tudo bem? Não, pode passar. Eu falei, então tá bom. Aí acontece, não entra em contato, aí vem essas bombas aí. Aí, imagine você, o fato de você ter que se estressar ainda mais com isso. Você acha realmente que a pessoa dorme sabendo que tem que pagar imposto, ainda vai perder a marca dela, o nome dela? Vai dormir? Não vai dormir. O dinheiro que vai ter que gastar depois? Aí você vai, vou ter que gastar para registrar meu filho. Não, você não vai gastar. Fica tranquilo. Você vai poder dormir durante 10 anos tranquilo. Porque não vale muito a pena fazer isso. Entendeu? Mais ainda, porque faz os 10, renova. Renova, pode ser E a gente pensa aí no tempo, nos gastos que você vai ter, mas e o que você deixa de vender? Eu lembro da época dos Sensações para Sodier, né? Esse é um caso muito Mas é o mesmo legal. bolo, é o mesmo produto, ou a pessoa passa e fala, nossa, mudou de nome, mudou de dono, não deve ser a mesma coisa, nem vou comprar. Então, é outro tempo que você leva para mostrar que você é aquela mesma pessoa, é o mesmo produto, né? O investimento para fazer posicionamento é Se outro. você tá, maior é a queda, né? Sim. Curva de credibilidade vai lá para baixo. Até você, de novo, começar a engrenar, nossa, o trabalho é muito maior. É a mesma coisa de clientes. É mais fácil você vender para o mesmo cliente do que ficar prospectando, demorando para conseguir vender e convencer que você é suficientemente bom para um terceiro. Sim. É muito mais difícil. Ainda nesse último caso, deu para aproveitar o mesmo logo. Ainda bem, né? Porque acontece que muitas vezes a pessoa não se atenta muito ao nome, ela fica aquela imagem, né? Pouco. Agora, já o outro caso que a gente falou do supermercado, bem pior, porque Sim, descaracterizou a marca ali que foi lançada, que foi feita maior firula, e né? fora que só com o nome não é distintivo o suficiente para levar para um registro, né? É um nome comum. Sim, é um nome comum, né? E é engraçado esse negócio de nome, porque tem que pensar muito realmente nesse negócio do nome, desde o começo da atividade, né? Até chegar na mão do advogado, porque eu fiquei sabendo de um caso de uma empresa, prestadora de serviço aqui de Sorocaba, que ela não podia registrar o nome porque a palavra inicial do nome era uma palavra comum. Não poderia, nossa, era só mudar a palavra, ela poderia registrar. Agora, todo mundo que fala isso daí não vai nem lembrar dela, não vai saber quem é, nem nada. Falou, se tivesse começado o serviço aqui e terminado ali, estava tranquilo, mas infelizmente... E aí vem aquele caso da pessoa que quer colocar o nome na empresa e fala assim, eu quero
deixar que as minhas funcionárias trabalhem por mim. Eu não quero que a empresa dependa de mim para sobreviver. Você colocou seu nome. Eu não queria aparecer, né? Ai, não gosto muito de vídeos. As pessoas vão te procurar. Como Então, faremos? nós gostamos de trabalhar muito com a neurociência e mostrar para a pessoa. Se você quer uma empresa que não dependa da sua pessoa física, da sua imagem, não coloque seu nome, não coloque seu sobrenome, né? Cria um outro nome, registra, belezinha. Você pode, por um momento, ser a imagem principal, mas você vai ter que passar para alguém. É o lance do Magazine Luiza. Todo mundo, né? A Luiza Trajano morreu. Todo mundo achando que era a sobrinha, mas era a senhora, a fundadora, quem havia falecido. Aí todo mundo matou a outra. Olha que confusão. Gente, É um nome, né? E aí, tudo bem, hoje o Magazine Luiza, ele já estabeleceu a marca dele, né? Já sabe que não depende daquela mulher. Mas olha o tanto de tempo que foi para você tirar a imagem da mulher e da marca. E algumas coisas parecem óbvias, mas precisa de colocação, precisa de explicação. Precisa ser falado. Precisa Óbvio que ser precisa falado. ser falado. Exatamente. Cada vez mais. Eu falo que a internet, ela tem nos deixado, ela tem mudado muito o comportamento, né? E aí, quem aqui ouve áudio no WhatsApp? nunca ouvi. Isso é que eu ouvi. Agora, até o vídeo que a gente recebe pelo WhatsApp E YouTube não é no 2? é no vezes 2. Não façam Né? isso quando for Então, assim, a gente tá numa velocidade muito grande, não se presta atenção. Eu tenho certeza que aqui vocês já falaram uma notícia no story de vocês e Mas sabe? 10% prestou atenção, 10% ouviu, 10% ficou sabendo daquilo. Eu lembro quando eu tava grávida da Helena, minha terceira filha, e aí eu coloquei que eu tava grávida, contei, não sei o quê. Quando ela nasceu, nossa, mas eu nem sabia que você tava grávida. E eu tava compartilhando ali, né? Mas é porque as pessoas estão ali, muitas vezes, passando muito rápido, vendo muito rápido. Tanto que antes a gente falava que o ativo era o tempo, né? E agora o ativo é a atenção, né? É atenção, é um leilão de atenção. É o leilão da atenção. E você tem que chamar atenção. E aí a gente tem visto assim... Sem fazer dancinha, sem... Mas aí é que tá. É. Ontem a gente estava discutindo sobre isso de um cantor que eu já atendi, que ele é famoso, e ele entrou numa polêmica que ele apareceu as partes íntimas dele num vídeo do TikTok. E aí ele falou que ele não viu, que ele postou sem perceber e tal. A gente sabe que, infelizmente, isso é uma estratégia de hype, né? É uma estratégia de alcance para que você esteja nas páginas de fofoca, para que você esteja no Trend Topics do X, né? Que é o antigo Twitter. Então, a gente sabe que isso é uma estratégia, porque precisa captar atenção. Se não tiver polêmica nesse mundo artístico, você não tá nos comentários do povo, da massa. E a gente tem que pensar que as maiores empresas estão tendo estratégias para continuar tendo atenção. Porque os pequenos, né, quem está começando agora, não pensa em investir em estratégias para ter atenção, né? Exato. Eu vejo É muito uma disputa de atenção. a Coca-Cola. Ela precisa fazer propaganda para a gente comprar? Entendi. Não precisa. Mas por que ela faz? Então, acho que é um grande ensino para nós, que somos ali meros mortais perto da Coca-Cola, né? Hoje a gente tem atendido a Yamaha Brasil. E a Yamaha é assim, é incrível o conceito dela, né? É incrível o jeito que ela trata o funcionário, é incrível o jeito que ela trata o meio ambiente, a preocupação com os valores que regem mesmo, né, o ESG, que é algo que tem vindo do exterior muito forte aqui para o Brasil, que é você manter a sustentabilidade, você manter o respeito pelas pessoas, respeitando ali as escolhas de sexualidade, religiosa, questão racial, né? Você também ter um comprometimento com o compliance, com ter a transparência ali dos tributos. Então, a Yamaha tem um negócio incrível por dentro. E ela hoje está investindo muito nessa nova linguagem mais moderna, mais jovem, para conseguir alcançar o público-alvo dela. Legal.
É muito legal, é muito interessante. Eu falo que eu vendo a Yamaha por tabela. Mas sabe, Porque eu conheço ali os bastidores e sei o quão legal é a empresa. a gente falou em público-alvo e a gente voltou em público-alvo e é isso, né? Porque assim, já tem empresas que fazem o caminho inverso, que faz um rebranding e não acerta o público-alvo, né? Que acaba modernizando demais, que acaba ousando demais e, na verdade, o público-alvo é mais conservador. Desconecta. Isso daí aconteceu com o Itaú. Quando mudou a cor dele, aquele laranja que ficou muito mais forte, o logo ali mudou algumas coisinhas. Qual foi a percepção do povo? Que era o Inter. Inclusive, quando eu vi isso daí no Facebook, até eu achei interessante, que falou assim, Inter é você? Por quê? Porque mudou. Eu falei, gente, como Parecido, ficou muito né? parecido, as cores. Então eu falei, nossa, ali eles não foram tão felizes. Pelo menos eu achei que não foram tão felizes. Sim. Não sei se conseguiram mais ou menos clientes, não estou aqui para julgar isso, logicamente. O Itaú, ele tentou sair do banco velho para chegar pro banco jovem, tecnológico, moderno, que tá por dentro, né? Que, querendo ou não, a Nubank veio e tirou uma boa fatia desses bancos, né? Então, tá todo mundo ali tentando pegar, tipo assim, é o que aconteceu com a Kodak. Eu não sei se vocês têm visto, mas a Kodak, ela não desistiu de permanecer no mercado. Então, ela tá fazendo agora um trabalho de recuperar o público que ela perdeu. Porque houve a mudança no comportamento dos clientes e ela não mudou. Ela falou assim, cheguei até aqui assim, continuarei assim. Mas agora ela tá vindo com uma máquina que é digital, que é moderna, mas que traz a impressão da foto ali na hora, Tipo assim, né? Exato, mas ela tá trazendo com qualidade. com cor, né, colorida ali, e ela tá trazendo esse conceito da família. Então, ela tá voltando com uma estratégia de origens. marketing para pegar hoje os jovens que gostam de fazer álbum, que gostam de colocar Mas aí lá. é o nosso posicionamento também, porque não adianta você remodelar a marca ali para ficar parecendo mais jovem e o comportamento com aquele público que você quer alcançar não dá. Tudo né? tudo tem que ser congruente, tudo tem que ser coerente, né? Então, por exemplo, uma médica me procurou e ela falou, olha, eu quero atender o público A, para quem não sabe, o público A é o público que tem um faturamento aí, que tem um poder de renda bem alto, e eu quero atendê-lo, eu quero atender esse público, e eu quero fazer a minha clínica toda dourada, e eu quero que ela seja no centro da cidade, e eu quero isso. Eu falei assim, olha, esse público que você quer atender não gosta de ir no centro da cidade, precisa ter lugar para estacionar, valet, não gosta de uma comunicação visual tão cheguei, né, para não falar outro adjetivo. Você não está comunicando, você está comunicando com o público C. Então, se você colocar um valor muito alto dos seus procedimentos, você não vai ter sucesso. Bom, ela me ouviu em partes. Ela abriu no centro, usou o dourado e realmente ela está atendendo o público C. Ela diminuiu o valor do ticket dela. Ela teve que colocar poder de parcelamento muito maior, que é o comportamento do público C, e tá ganhando o dinheiro dela, mas ela não tá atendendo o público A. E não existe o público bom e o público ruim. Existe o público que você quer atender. Exatamente. Até Cada porque um tem seu comportamento. tem quem atenda pelo volume, né? Pelo Exato. volume de clientes. Tem quem atenda pela menos clientes, mas com mais tempo de prestação de serviço. Então, São escolhas, É. né? Não existe o certo e o errado. Existe aquilo que você quer escolher. Agora, se você quer colocar num lugar desse um valor de procedimento altíssimo, eu sinto muito. Você vai poder fazer o marketing mais lindo do universo. Não vai ser compatível, porque não vai ter coerência aquilo que você está comunicando, né? Escritório de contabilidade. Tem que tomar muito cuidado, porque você quer trazer uma conotação jovem, moderna, mas você não pode cair pro oba-oba.
Porque contabilidade é segurança, é profissionalismo, tá lidando com algo muito delicado, que são informações sigilosas. Se você traz algo muito infantilizado, né? Eu vejo muita gente que faz avatar e cria o avatar da empresa e faz o desenhozinho ali. Não vai comunicar legal. Você não vai conseguir trabalhar com empresas sérias, empresas que giram muitos valores, porque elas não vão ter confiança. E nem eles sabem que eles não vão confiar em você por isso. Sim. Mas é a sua comunicação, é a linguagem não verbal. E a gente só percebe depois os resultados, né? Eles não... Exatamente. Então, para quem tá começando, Aí você errou no marketing, mas não é que você errou no marketing, você errou na comunicação da sua empresa, né? Então, tudo ali conversa. Interessante isso daí sobre o público e tal, né? Eu vi uma pergunta que fizeram, eu não lembro se foi da Lamborghini, McLaren, eu não sei para qual montadora de carros. Falei, por que você não faz os comerciais, televisão? Eu falei, não, o público que eu trabalho não tá assistindo televisão. Olha, Exatamente. justamente isso. Assim, que é assim que tem que trabalhar. Eu quero assim, tudo bem, vai ser C. Não tem que fazer. Tá tudo bem. Só que você precisa que tudo converse com você. Desde o preço, né? Até a entrega de tudo ali que você tá oferecendo. E ter consciência, né? E ter consciência disso. E por isso a necessidade de profissionais que vão te direcionar, te orientar. Você estar aberto a mudar a sua opinião, a mudar a sua estratégia, caso necessário. É o que a gente busca sempre, né? Trazer consciência para tudo. Começar de forma preventiva, abordar desde a parte contábil, a parte de conscientizar também da marca. Não adianta nada a gente pegar aqui um processo para fazer um registro ou acompanhar uma empresa já correndo perigo, né? Então, construir uma marca é como construir um edifício. Você precisa que o alicerce esteja firme, e o alicerce vem contabilidade, jurídico, sua estratégia de marketing, tudo isso que a gente tem falado, para que você construa. Agora, se você quer construir na areia, sem nenhuma base, vai cair. Uma hora esse edifício cai. E quanto mais alto, maior a queda. Exatamente. E no final das contas, o que muitas vezes sobra é só, né, a marca. Que não é só, mas é tudo que uma empresa pode ter. Porque ela pode trocar de local, ela pode ser home office, ela pode trocar de equipe, ela pode trocar até mesmo de sócios, mas a marca vai ser sempre a marca. E ela vai ter um valor... E tem vários estudos, né? Vários episódios para que isso né? Eu amo. Mensurar isso daí. É algo incomensurável. E é engraçado que o público, ele reage de formas diferentes, né? Eu vejo muito a questão do Ricardo Eletro. Ele saiu, ele vendeu, mas você fala, é o Ricardo Nunes, o do Ricardo Eletro. Ele sempre vai estar ali ligado com aquela marca, né? E ele já nem é mais dono da Ricardo Eletro. Não existe, não. Eu acho que chegou a fechar, faliram todas. E ele já nem tem mais, né? Eu vejo, às vezes passa nos feeds lá da vida, ele fazendo um negócio, você tá no regime tributário errado. Gente, você tem que tomar cuidado com esses gurus. Chamar. Porque veja só, você tá perdendo dinheiro, tá deixando dinheiro na mesa. Gente, a pessoa mais adequada para poder falar isso para você é o teu contador. Você pegar e ver esse tipo de comercialzinho nos vídeos, não siga essas pessoas que eles querem chamar sua atenção. Aí você faz o curso dele de 10 mil reais, ele vai ficar rico. Aí você vai falar aquilo que eu já conversei com alguns clientes lá. Não, com pessoas. Chega lá a pessoa e fala assim, Rafael, quero ser lucro real. Eu falei, mas por que você está tendo essa ideia agora? Não, porque veja só, famosa conversa de bar. Falei, porque meu amigo que encontrei na sexta-feira lá na choperia falou que a empresa dele é lucro real e tal. Falei, tudo bem, você quer ser lucro real? Por mim é ótimo. Eu vou trabalhar mais e vou ganhar mais também. Para mim, eu vou ficar super feliz. Só que eu preciso que você responda para mim 3 perguntas com a resposta sim. Se você me responder sim nas 3, eu faço um planejamento tributário e se você for pagar menos imposto, você vira do lucro real. Tudo bem? Tudo bem. Você emite 100% de nota?
Já começou com Já ela. travou. Já deu uma trava, né? Aí já, sabe aquele Nota? negócio se é o negócio que fica mensurando a batida do cardíaca no hospital? Tá parando. Falou, então, quais são as... Porque a primeira pergunta, geralmente, a resposta é não. Aí vamos para a segunda pergunta. Você compra 100% com nota? Aí a terceira pergunta, você tem um controle assíduo, 100% de estoque? Sabe, se a pessoa não tem sim nas três, ser lucro real faz sentido para a pessoa. Ainda que em todos os regimes tributários você deve vender 100% com nota, você deve comprar 100% com nota e você deve ter controle sim 100% do estoque. Não é só o lucro real que você tem que ter, é em todos eles. Ok? Aí a pessoa não responde e fala, então, ó, o seu amigo tentou te orientar num negócio que não é muito adequado, entendeu? Não é assim que funciona o negócio. Entendeu? É esse negócio de chamatiz, né? O professor diz, o regime tributário está errado. Não é assim. Fale com o seu contador antes. Não fique engolindo qualquer coisa no Instagram, que não é assim que funciona. Entendeu? Tem que tomar muito cuidado com essas promessas, né? Exatamente. A gente está reformulando um curso, né? Voltado para o pequeno empresário, para que ele entenda o que ele precisa organizar e fazer dentro da empresa dele, mas que não substitui a prestação de serviço de uma agência de marketing, de uma agência, né, de um escritório de contabilidade, de um jurídico, mas que como que ele organiza a empresa dele, né, para que ele tenha sucesso com o contador, como o Rafael falou anteriormente. Ele só faz aquilo que ele recebe. Se eu comprar um carro no meu CNPJ e não mandar para o meu contador, ele nem vai saber disso. Ele não vai ficar perdendo a vida dele, vasculhando a minha vida e sabendo o que eu estou fazendo nos meus stories ali, né? Ele pode até ver num relance, mas ele não vai gastar a vida dele fazendo isso, se eu não informá-lo que eu fiz essa compra. Então, o que a gente quer com esse, né, curso é ensinar a pessoa a criar a estratégia interna dela de marketing, o que ela quer, definir o público dela, definir o produto dela, definir a precificação do produto dela ali, para daí ela contratar uma agência de marketing para fazer o marketing dela, um escritório para fazer os contratos, um contador para fazer toda a parte de organização tributária, departamento pessoal, enfim. Então, as pessoas precisam entender que esses cursos aí, né, e que infelizmente nós também na área do marketing a gente sofre porque são promessas assim, você não está vendendo porque você não está fazendo o vídeo da forma certa, você não está fazendo o post da forma certa, vem aqui que eu vou te ensinar. Porque a teoria é diferente da prática. Aí a pessoa vai lá, compra, não assiste o curso e fala, meu Deus, esse curso não funciona. Mas depois que fizer Eu tudo não que a gente falou, você põe um hashtag, que é o orgulho da Nutri. Orgulho da Nutri, orgulho do contador. Da estrategista e orgulho do advogado. Exato. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essas promessas. Não existe receita do bolo para todo mundo. Cada pessoa é individual, cada empresa é individual. Pode ser o mesmo ramo, pode ser vizinha, pode estar uma do lado da outra. Mas são situações diferentes, são públicos diferentes, né? Tudo é muito individual. Então, eu mesma não gosto de receita do bolo. Existe o básico que você precisa fazer. Então, se você vai abrir uma empresa, existe o básico. Você precisa levar seus documentos, o documento do imóvel que você vai estar com a sua empresa. Existe aquele relatório básico. Mas na hora de criar, né, na hora de você criar a estratégia para uma empresa, é diferente. Então, as pessoas não têm o segredo dos milhões. Eu amo quando a pessoa fala, vou ensinar você como faturar o seu primeiro 1 milhão. Adoro. Como? Fazendo curso que você vai falar para a pessoa, Ele fala, e eu faturo. Aí você vai aprender. Mas já vi muito isso, muito. isso não funciona. Foi pensando assim em trazer esse apoio, né, para os empresários, para aqueles que estão começando, que é o episódio de hoje, mas para todos, né, que a gente pensou nesse podcast para trazer profissionais qualificados que tragam aqui a realidade para a gente tentar simplificar, né, Dri? Sim. A vida, os desafios dos empresários do dia a dia. Falamos de
nome, identidade visual, abertura de CNPJ, contrato social, decisão entre online e físico, registro de marca, posicionamento digital. E agora a gente quer pedir um conselho, né? Já que falamos sobre conselho legal, a gente quer saber de vocês qual o conselho legal para hoje. Angélica e Rafael. Bom, o meu conselho é: acredite na sua empresa, acredite no seu negócio, invista nele, mas faça as escolhas corretas, né? Veja os sinais daquilo que você está contratando, né? Converse, esteja aberto a mudar se necessário. E eu acredito que toda empresa dá certo quando você tem muita fé naquilo que você está fazendo e você faz tudo da forma mais correta possível e com muita excelência. Um conselho que eu posso dar é justamente busque profissional de acordo com a área que é da sua necessidade. Como eu havia conversado aqui sobre a pintura não vai ficar a mesma se você fizer e um profissional fizer. Então não tente fazer abertura de empresa sozinho, não tente procurar o profissional mais barato, porque no fim das contas vai sair caro. Contabilidade não é algo que você tem que brincar com isso. Afinal de contas, contabilidade tem que estudar pelo menos 4 anos para fazer o exame de suficiência, depois sair de lá. E depois ele tem que ficar num vórtice infinito de atualizações legais. Então, não procure o profissional mais baratinho, porque isso vai se tornar um problema futuro. E às vezes esse problema pode ser irremediável, como eu já vi casos disso acontecer, tá? Esse é o meu conselho para hoje. Muito bom. A gente quer agradecer vocês pela vinda, por todo o conteúdo, por toda a conversa. Foi enriquecedora. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Estamos abertos, né, para dúvidas. Vocês, uma troca sempre nossa. E surgiu um tema, a gente vai deixar, né, vocês os arrobas, né, as redes sociais, para que o público também possa procurar diretamente vocês. Perfeito. Né? Muito obrigada. Muito obrigada, eu Obrigada. amei. Daria pra gente ficar o dia inteiro aqui. Batendo papo, muito... Mas já fica o convite para o retorno. Temos, né? Temos muitos, Essa história. A gente tenta enxugar até. Agradeço também, foi uma honra estar aqui com vocês, né? Sabemos que vocês não trabalham com qualquer profissional, então isso daí já começou a elevar o nível, a régua já não está mais aqui embaixo. Então é uma honra a gente estar aparecendo aqui, conversando, batendo esse papo, tirando essas dúvidas, esclarecimentos. Espero que novas oportunidades surjam e sempre que precisarem contar com a gente, estamos à disposição de vocês. Ok? Ótimo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.